Olá mais uma vez, vamos agora para o último trabalho deste período de ensino à distância, o último trabalho de educação visual. Temos aqui para vós hoje um trabalho adequado à época, chama-se A Sardinha de Santo António. Foi um trabalho influenciado por um concurso que acontece todos os anos em Lisboa. Tem a ver basicamente com a proposta de um conjunto de ilustrações variadas sobre, à volta de uma sardinha, e, portanto, é um trabalho baseado nesse concurso e a ideia é que o aluno faça a sua proposta. É uma proposta adequada à época dos Santos Populares, o material é o habitual que temos utilizado nos outros trabalhos, uma folha de papel, um lápis e algum material para colorir que tenham em casa. Sempre a proposta de visitar o nosso álbum de imagens do Pinterest, onde aparecem muitas sugestões sobre o assunto, e depois as indicações de como proceder para executar o trabalho. Neste caso, numa folha A4, na horizontal, desenhar uma sardinha conforme a imagem que vem aqui na figura 1. E vemos aqui na figura 1 a sardinha que é suposto vocês desenharem. Era suposto, portanto, fazerem uma sardinha com esta configuração, exatamente na folha A4. Ora bem, a ideia é decorar a sardinha com algo que diga respeito ao próprio aluno e que diga respeito à sua vida, à sua realidade, àquilo que o rodeia. Vamos, portanto, ver, antes de mais, não esquecer nunca o modelo de avaliação, um modelo de avaliação qualitativa que valoriza um conjunto de aspectos, nomeadamente o cumprimento das regras do enunciado, a ocupação da folha neste caso, a configuração da sardinha também e, evidentemente, o lado criativo, sobretudo a questão da entrega do aluno. Portanto, não entregou o suficiente, bom e muito bom. Não esquecer de ser criativo no desenvolvimento das ideias e nunca esquecer, sobretudo, que aquilo que consideram ser as vossas limitações, na realidade não são as vossas limitações, são só as vossas formas de pensar as coisas, é a vossa forma de fazer. Não é uma limitação, é uma característica da pessoa. Ok? Vamos lá então ver, como sempre, o nosso álbum de imagens no Pinterest. Vamos esperar que ele aqui apareça. E cá está ele, o álbum de imagens no Pinterest, carregado de propostas de sardinhas para as festas de Lisboa de outros anos. Temos aqui, por exemplo, este caso, inclusive, vem com a data, não é? 2015. Temos aqui dezenas e dezenas de propostas de ilustração para as sardinhas com os mais diversos temas, com pequenas alterações à configuração da sardinha, que estão devidamente contextualizadas, como reparam aqui neste caso do foguetão e da sardinha astronauta, ou, por exemplo, aqui neste caso em que temos aqui um animal, ou neste caso em que temos aqui um ciclista, um atleta com um boné, ou mesmo este caso. Portanto, algumas alterações à configuração são admitidas devidamente contextualizadas. O concurso das sardinhas de Santo António tem regras muito específicas que nós aqui não vamos explorar, não vamos utilizar, vamos ser mais simples e pensar nas sardinhas de uma forma muito mais simplificada. Portanto, são dezenas e dezenas de sardinhas. Inclusive, algumas destas sardinhas deram depois origem a versões em cerâmica ou outras versões, por exemplo, em pano. Estas versões em cerâmica são muito engraçadas, são comercializadas por uma fábrica muito conhecida de cerâmica portuguesa e temos muitas sardinhas. Desde há muitos anos que este concurso acontece e, portanto, já deu origem a muitas ideias. Temos aqui, reparem aqui uma sardinha carpa, muito engraçado. Alguns de vós fizeram uma transformação
genética à sardinha ela parece mais um tubarão ou uma baleia. Temos aqui uma sardinha carpa. Aqui muitos exemplos muito engraçados. Aqui um exemplo bastante radical com a margarida. E temos aqui um exemplo fantástico de uma sardinha transformada num trompete. Uma ideia muito popular da sardinha com abre-latas, não é? E basicamente temos aqui muitas propostas. Ora bem, a minha proposta para este trabalho tinha sobretudo a ver com uma contextualização no nosso tempo, e então eu decidi fazer uma sardinha que tivesse um pouco a ver com a realidade, uma realidade que está hoje muito presente. Para não ser uma sardinha Covid-19, eu decidi procurar fazer uma sardinha com o tema Black Lives Matter. E, portanto, esta ideia de que as vidas daqueles que têm sido menos protegidos são importantes. Este conceito Black Lives Matter é um conceito que convém explicar. A ideia do Black Lives Matter não quer dizer que só as vidas dos negros importam, quer dizer que a vida dos negros importa e que não tem importado até aqui. Portanto, a vida aquelas vidas que não têm sido respeitadas devem ser respeitadas. Qualquer conversa à volta de todas as vidas importam é um bocado tonta neste contexto, porque a ideia do Black Lives Matter é não têm sido respeitadas vidas de determinadas pessoas apenas pela sua cor da pele. E isso é inadmissível. Ora bem, temos aqui a frase repetida até à exaustão. O que é que me interessa aqui? Interessa-me várias coisas. Gosto do uso da letra, o uso da tipografia, gosto da sobreposição da tipografia, ou da justaposição da tipografia. É uma questão que me está aqui realmente a interessar. A ideia de mensagem escrita. Todos estes movimentos, a ideia da palavra é muito importante. A ideia da palavra, do grito. E, portanto, é nisto que eu me estou a inspirar para fazer o nosso trabalho da sardinha. Vamos então ver o que é que eu decidi fazer com a sardinha. A ideia para esta sardinha, portanto, começou a criar-se com o conceito do Black Lives Matter. Eu iniciei por desenhar o contorno da sardinha, o melhor que consegui. No trabalho original, isto pode ser, inclusive, no trabalho para o concurso, isto pode ser, inclusive, decalcado. Neste caso, está aqui o desenho da sardinha. Fiz alguma investigação também sobre o aspecto da sardinha, não era necessário muito, e decidi começar a escrever a frase Black Lives Matter por toda a sardinha, com diferentes tons, do preto ao cinzento ao branco, do preto ao branco com todas as tonalidades pelo meio, de forma a dar uma textura de prateado à sardinha, exatamente com a frase Black Lives Matter escrita por toda a sardinha. A sardinha foi preenchida com uma cor cinzenta, e depois fui escrevendo por toda a sardinha a mesma frase, tentando que as palavras criassem uma textura. Portanto, colori melhor, portanto, fui atrás de uma forma de colorir a sardinha e de lhe dar uma textura. As escamas da sardinha, neste caso, são as letras. E, portanto, temos aqui uma sardinha que está preenchida com este conceito. Não é um trabalho, para alguns poderá ser um trabalho que reparem aqui o lado dourado da sardinha, que é dado por algumas frases em amarelo. A ideia não é desvalorizar o conceito ao introduzir a questão da sardinha e do Black Lives Matter, que é um assunto político e social muito relevante. Não, a ideia tem a ver sobretudo com este conceito
da expressão popular tão autêntica do respeito pela vida destas pessoas que têm sido de tal forma agredidas por quem os deveria proteger, neste caso as forças de segurança, e no contexto sobretudo americano. É uma realidade que também faz parte da nossa realidade, que partilhamos com os Estados Unidos da América, não talvez com o mesmo grau de gravidade em termos das forças de segurança, mas com situações que vão acontecendo e que são muito graves e que têm a ver sobretudo com existirem pessoas na sociedade que não têm respeito pelo outro. Depois da sardinha relativamente pronta, portanto, vamos acrescentar um fundo para realçar a presença da sardinha e realçar a presença da palavra com uma lógica forte, uma lógica próxima do grafite. E, portanto, temos aqui a nossa sardinha pintada com o tema Black Lives Matter, um tema que está relacionado com o racismo na nossa sociedade, um racismo que existe em Portugal e com o qual vivemos todos os dias e que é preciso eliminar porque é uma das formas mais hediondas de crime, é o racismo. Não há qualquer justificação para qualquer princípio ou ideia de supremacia de um qualquer tipo de pessoa pela sua cor da pele. Não existem raças humanas diferentes, existem apenas pessoas com diferentes graus de melanina na pele, chamam-lhes fenotipos. Isso não tem nada a ver com as competências intelectuais de cada um, com os direitos, com qualidades. Portanto, o racismo é uma forma hedionda de imaginar a sociedade humana. Não há pessoas legais, não há pessoas ilegais num sítio ou noutro. É importante percebermos que ninguém é ilegal no mundo, onde quer que seja. As pessoas podem cometer atos ilegais, mas as pessoas em si mesmas não são ilegais. As pessoas podem estar onde quiserem e podem viver nos países onde quiserem e podem viver com as suas cores diferentes onde lhes apetecer. E são sempre bem-vindas e, portanto, temos sempre que conviver com toda a gente. Este trabalho serve para vos demonstrar como podemos, num tema tão popular, usar um tema tão importante e tão sério. Foi sugerido por vós e eu percebi que em muitos trabalhos vossos, muitas sardinhas apareceram exatamente com este tema, com o tema do racismo. Muito obrigado a todos por terem feito estes trabalhos, foi espetacular esta experiência e espero poder continuá-la nos próximos anos. Muito obrigado, num contexto, claro, fora da pandemia. Muito obrigado a todos e fiquem bem.